O ano de 2021 com certeza foi um ano muito difícil para todo mundo. Além das questões políticas que abalaram as nossas estruturas no ano passado, ainda tivemos vários problemas, como por exemplo as chuvas, alguns desastres ambientais e essa pandemia que não acaba nunca. Para dar um acalento aí para vocês, hoje a gente está aqui nesse quadro para falar sobre literatura e eu vou trazer aqui a minha retrospectiva de leitura para o ano de 2021. Então segue a vinheta. Olá, caros amigos do Rebu, eu sou o Cláudio Eduardo da Silva e eu vim aqui para trazer para vocês a minha retrospectiva do ano de 2021, minha retrospectiva literária para esse ano de 2022. Vou falar aqui para vocês tanto dos livros que eu gostei quanto dos livros que eu não gostei. Por isso, pegue aquele vinho ruim que seu amigo trouxe para você na ceia de ano novo e que você guardou no fundo do armário, que a gente está começando aqui o nosso programa e hoje a gente vai falar bastante sobre livros que foram lidos e que foram odiados e que foram amados no ano passado. Então eu vou começar aqui trazendo para vocês o livro que eu li o ano passado que mais me impressionou, que é esse livro aqui, ó, do escritor estadunidense Jim Dodge. Bem, é isso mesmo, estamos falando de Fupi, né? Fupi é um livro muito interessante, certo? É um livro pequenininho, ele tem aí cerca de 100 páginas, 96 páginas para ser mais exato, e ele conta a história de um velho, né? A vida desse velho desde quando ele nasceu até quando ele morreu, né? E ele viveu aí por 100 anos, e isso acontece mais ou menos nas 100 páginas aqui que o Jim Dodge escreve. Mas o mais interessante da história e o que dá o ponto central da história, o clímax e todo o desenvolvimento, é justamente a personagem que aparece no meio do livro, que é a Fupi, que é uma pata que é adotada por esse velho, né, e pelo seu neto, que ele cria desde que o menino nasceu, porque os pais do menino morreram. E aí é bastante interessante porque é um livro meio que estilo de literatura beatnik. Ele tem aí um ar bastante de bastante humor, né, com partes engraçadas e etc., e que vale muito a pena ser lido, e ele me impressionou justamente pelo fato de ele conseguir construir e amarrar muito bem, né, uma história que ocorre num espaço tão longo de tempo, mas com pouquíssimas páginas, deixando aí uma leitura que, embora seja divertida, embora seja legal, ela não necessariamente é uma leitura fácil, né? Principalmente no começo do livro, quando ele começa a explicar a história dos avós, né, desse velho que ele está contando aqui a história. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome do personagem, Jake, né, o vovô Jake. E aí o vovô Jake, ele conta, né, aqui toda a história, na verdade, do vovô Jake, né, e até o momento em que ele e o seu neto, eles encontram a Fupi. Tá? Tem aqui um programa especial só sobre esse livro, né, que a gente fez o ano passado, em 2021. Então, você que está vendo aqui a gente no canal do YouTube ou você que está ouvindo a gente no podcast, você vai ter que, né, ir até o vídeo lá no canal do YouTube. Para quem está no YouTube eu coloco o card aqui, né, mas para quem não está, precisa ir até o canal para conseguir ver esse vídeo, porque a gente não vai postar alguns programas do ano passado no podcast esse ano. Aqui a gente tem um outro livro, né, que é o livro da grande política e escritora e pensadora e socióloga brasileira Lélia Gonzalez. Esse livro aqui eu li o ano passado no desafio de literatura do Rebu que a gente fez, certo? E foi uma das poucas biografias que eu li na minha vida. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã desse tipo de livro, mas essa biografia aqui da Lélia Gonzalez, ela me atraiu bastante porque ela vai narrando a história da Lélia Gonzalez e a forma como a Lélia ela sofreu preconceito em vários lugares que ela passou, inclusive dentro dos próprios partidos de esquerda. É uma história curta porque a Lélia Gonzalez começa a sua vida de intelectual bem depois, né, dos seus 40 anos, né, e ela vai se desenvolvendo aí até mais ou menos por volta dos seus 60 anos, quando a Lélia Gonzalez ela acaba contraindo uma doença e acaba morrendo.
continuando aí nessa questão de literatura negra, né, falando dos escritores negros, a gente vai ter aqui um conto curtinho, que vai ter um programa bem legal esse ano sobre esse livro aqui, que é, na verdade, um conto do W.E.B. Du Bois, né, o William Du Bois, que é um grande sociólogo dos Estados Unidos, considerado um dos pais da sociologia, do lado inclusive do Weber, do Marx, né, e do Durkheim. Nessa história curtinha aqui, o Du Bois ele conta a história de um cometa que devastou a população de Nova York, só que sobreviveram depois dessa devastação apenas um homem negro e uma mulher branca. E aí aquela questão da relação interracial ela acaba caindo por terra porque você não tem mais como desenvolver, né, ou trazer a questão racial quando você tem de um lado, né, uma mulher representando a raça branca e outra mulher representando a raça negra, né? Um conto bem interessante que, como eu já falei para vocês, vai ter um programa especial esse ano, né, se tudo der certo, sobre esse livro aqui. Outro livro desse ano que me chamou muita atenção foi o livro que eu li no desafio na categoria Livro para Ler em um Dia, que é esse livro aqui, Na Colônia Penal, do Franz Kafka, né? Essa edição aqui que eu tenho em mãos, ela é a edição da Antofágica, com ilustrações do Lourenço Mutarelli, grande quadrinista brasileiro, e é uma história aqui bem curtinha, tanto que eu li ela em um dia, que vai contar a reportagem, né, a história de um repórter que ele vai até uma cadeia, e na cadeia um dos homens da colônia penal, né, o instrutor da cadeia no caso, ele mostra para o repórter uma máquina, né, que é uma máquina de tortura, tá? E aí é um livro bem bacana, certo? Para se ler, porque ele tem toda aquela lógica kafkaniana, né, que você vai se tornando cada vez mais, a pessoa, né, vai se tornando cada vez mais presa numa relação de poder que ela tem com um lugar que ela não sabe de onde emana esse poder, de onde esse poder vem, e aí a pessoa fica girando em círculos tentando entender o que está aprisionando ela naquele lugar, né, o que está mantendo ela naquele lugar ou naquela situação. Continuando aqui com os livros que eu gostei esse ano, eu vou trazer aqui 2 livros da série Vagalume, certo? O Spharion, né, que é um livro de ficção científica escrito pela Lúcia Machado de Almeida, a mesma, e esse outro livro aqui do Marcelo Duarte, O Deu a Louca no Tempo. Ambos os livros ganharam um programinha aqui no canal do YouTube, como eu falei para vocês, se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, é só depois você ir lá no YouTube conferir, né, esses 2 programas aqui. Aqui é o seguinte, né, O Deu a Louca no Tempo é 2 livrinhos, né, de ficção científica, um que fala sobre um grupo de crianças que cria uma máquina para um evento de feira de ciências da escola, e essa máquina acaba incutindo na cabeça das pessoas personalidades de personagens históricos, né? É um livro bem bacana, com aquele romancinho adolescente gostoso, cheio de aventuras e peripécias e várias cenas engraçadas. Já o Spharion, ele é uma ficção científica já com um caráter mais de mistério, onde envolve um assassinato e um assassino, que é o Spharion, certo? E vai contar a história desse personagem, né, que está aterrorizando a cidade de Diamantina e região atrás de alguns minérios aí, fazendo várias vítimas no seu caminho, certo? Esse livro aqui, ele é um livro muito legal, ele é um livro muito curioso, principalmente por conta do tom científico que a autora coloca no livro. No entanto, ele tem um probleminha assim relacionado mais ao final da história, que vai se desenrolando de uma maneira muito acelerada. Bem, e por fim, né, o último livro que eu tenho aqui para falar dos livros que eu mais gostei esse ano foi o primeiro Rebu e Cerveja de 2021, né, o primeiro Rebu e Cerveja de todos, que é o livro do Arthur C. Clarke, o mesmo autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, O Fim da Infância. Né? Esse livro aqui é um livro bem interessante, bem legal. Ele conta a história de extraterrestres que ajudam os seres humanos a evoluir, a um ponto que esses seres humanos, depois dessa evolução, né, eles consigam se tornar seres maiores e diferenciados ao ponto de se unirem a um ser muito maior que controla esses extraterrestres. Né? Mas é um livro cheio de dúvidas, cheio de questões importantes em relação àquilo que é e aquilo que faz, né, a humanidade se tornar aquilo que a humanidade é, né? O ser humano com seu questionamento,
ou, né, aquilo que faz o ser humano achar que ele é alguma coisa mais importante do que aquilo que ele realmente é, certo? Primeiro, eu vou ser um pouco polêmico aqui. Na verdade, os três eu vou ser bastante polêmico, mas eu acho que o primeiro deles é o mais polêmico de todos, porque se trata do livro O Escaravelho do Diabo, da Lúcia Machado de Almeida, né, que é aquele livro classicaço da nossa infância, que todo mundo que eu falo desse livro, a pessoa fala, nossa, esse livro é fantástico, esse livro é sensacional. Só que aí eu reparo que, na verdade, a pessoa ela acha o livro fantástico e acha o livro sensacional, mas porque ela tem uma lembrança mais infanto-juvenil do livro e talvez não tenha relido a história para entender melhor ou entender com outra cabeça a história que está lendo, né? Acontece que nesse caso aqui do Escaravelho do Diabo, a gente vai ter um livro que ele tem um suspense muito bem elaborado, muito interessante, né? Só que a resolução final do crime ela é uma resolução assim que ela não tem o menor cabimento. Primeiro porque a construção das hipóteses do mistério de quem são as pessoas que estão cometendo os crimes que estão acontecendo, ela se dá pelos investigadores envolvidos muito mais por questões preconceituosas do que por lógica mesmo, né? Então, por exemplo, eles sempre estão achando que são os empregados da casa que são culpados pelos assassinatos, né? Eles nunca desconfiam dos personagens brancos da história, né? Eles nunca desconfiam dos personagens que têm um determinado grau de instrução, que têm um determinado grau de formação intelectual. E aí, no final das contas, eles acabam não conseguindo resolver o mistério justamente por causa disso. E aí acaba acontecendo que no final da história o mistério ele só é resolvido por um mero acaso quando o personagem principal da história, que é o Hugo, que é um menino cujo irmão dele morre no começo da história, vítima do assassino do Escaravelho de Ouro, ele vai fazer um estudo na Alemanha e aí ele conhece um médico e esse médico conhece o cara e aí descobrem que esse cara na verdade era um farsante e tudo mais. O que me deixou mais ainda chateado com essa história foi que no livro do Sfarion os personagens eles citam o investigador aqui desse livro, né, que é chamado de investigador Almeida, como o grande desvendador do caso do Escaravelho do Diabo, né? Eles falam assim, ele conseguiu desvendar o caso do Escaravelho do Diabo, ele vai conseguir desvendar o caso do Sfarion. E aí acaba que, na verdade, o Almeida ele não descobriu nada, né, no livro. Eles acabam morrendo, todo mundo tem que morrer, inclusive o próprio assassino. Ninguém descobre nada e no fim das contas a descoberta ela acontece muito mais ao acaso do que por algum motivo realmente relacionado com uma investigação, né? Para quem lê Sherlock Holmes e gosta bastante de Sherlock Holmes, que nem eu, né, esse livro ele tem várias fraquezas, né? E aqui vai vir outro também que eu considero que vai gerar uma certa polêmica, porque é uma autora que todo mundo gosta, que é a Agatha Christie, e o livro Assassinato no Expresso Oriente foi um livro que me deixou muito decepcionado, né, com relação ao mesmo motivo do livro O Escaravelho do Diabo. Né, se trata um livro de investigação onde o detetive ele não consegue desvendar o mistério de maneira clara. Ele tem que esperar a pessoa ou as pessoas que cometeram um crime se entregarem para aí ele virar e falar assim, não é mesmo que foi isso que aconteceu? Então é mais ou menos aquele negócio, né? Como se fosse o autor, o cara escreve o livro, né? E aí quando ele escreve o livro ele já sabe o final. Então aí o investigador aqui, que é o Poirot, o Hercule Poirot, ele vai ser considerado um grande investigador e etc., sendo que ele nem descobre o mistério, né? Tipo, ele tem dúvida pra caralho do que tá acontecendo, né? E quando você lê, por exemplo, igual eu tava falando, o Sherlock Holmes, né? O Sherlock Holmes, ele praticamente já começa o caso sabendo um monte de coisa, né? E desvendaria um caso como esse. Enfim, mas assim, é lógico, né? Até você chegar no final do livro e descobrir que é uma grande cagada,
A história se desenvolve aí, então, de uma maneira bastante bacana, que faz você querer também saber o que está acontecendo, né? Afinal, que dá uma estragada em tudo. Por falar em estragar tudo, né, a gente ainda tem aqui o Duna, né? Esse livro aqui também é igual aos outros, né? Não é que eu odiei o livro, eu esperava bem mais do livro. A gente fez também um especial aqui do Duna, Rebu e Cerveja, trouxemos um convidado que é ecólogo, o cara usou o livro na dissertação de mestrado dele, né, na epígrafe, e etc. O cara deu um novo ar pro Duna na nossa cabeça quando a gente conversou com ele, etc. O grande mestre aí em biologia, Lucas Camacho. Né? Isso não fez com que necessariamente o livro se tornasse aquilo que a gente já tinha pensado nele, né? Uma coisa que inclusive eu e o Rômulo a gente concorda em relação a esse livro aqui, né? Que é um livro extenso demais, isso que é terrível, você lê um calhamaço para depois você acabar se decepcionando com esse calhamaço no final. E aí a história ela vai se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo. Ela é arrastada no começo, aí no meio ela dá uma acelerada legal, a história fica muito louca. Aí no final, no meio pro final do livro, assim, da terceira parte, aí já cai de novo e aí a história começa a ficar chata, 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 chata. E aí, no final das contas, é um monte de detalhe para a história ela ser óbvia demais, né? Então, tudo que está meio que dado no começo do livro é o que você pode esperar que vai acontecer até o final do livro. Embora em algumas partes o desenvolvimento da história ele seja muito bom, como é o caso do jantar onde o Duque Leto ele percebe que ele vai ser traído. Né? Essa parte do livro assim, ela é uma obra-prima, ela é um caso muito bom e muito interessante de uma literatura muito bem escrita, mas com exceção a isso, né? Sinceramente, na minha opinião, Duna tem 680 páginas e é muito tempo para perder para você ler um livro desse tamanho que vai te entregar uma história muito, muito, muito óbvia. Pessoal, esse foi o nosso 10 minutos de Rebu. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, ouviram, né, o nosso programa, que espero que vocês tenham gostado e deixa aí nos comentários uma opinião sobre o livro que você mais gostou e o livro que você mais odiou de ter lido em 2021, certo? Até o próximo programa. Tchau!